palavra de Deus em Isaías fala sobre o dia do Senhor que virá e diz assim: destruirá neste monte a cobertura que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor, Deus, as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo. Então aqui fala sobre o que virá. A destruição virá, a morte virá. Mas na parte B diz assim, escute: naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos, e Ele nos salvará, e este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. O dia do Senhor para nós não vai ser morte, vai ser o começo de tudo que nós estamos esperando nele. Então não se assuste com o dia do Senhor, ele está chegando. Ele trará destruição e morte, mas não para nós. Para nós vai ser começo, vai ser vida. Que a gente possa agora estabelecer a presença de Deus nesse lugar e aproveitar esses momentos para que Ele flua aqui, amém? Abra sua boca, diga: santo, 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 como os anjos que não param de adorar. Os anjos não cessam há centenas e centenas de anos, os anjos dizendo: santo, 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 santo é tua presença, Deus, vem neste lugar. Nós não merecemos, mas nós precisamos, Deus. Nós precisamos da sua
semana, em uma aula de geografia, eu ensinava para os meus alunos a respeito das fontes de energia do planeta. E existem 3 fontes, top 3, assim. Se você colocar no Google, são as primeiras 3 que vão aparecer. Que elas são fontes de energia que vão salvar o planeta. Que elas são inesgotáveis. Elas não acabam com o uso. Elas não trazem mal ao meio ambiente. Elas são renováveis. É a energia do sol, a energia do vento e a energia da água. O movimento desses 3 gera uma energia limpa, boa, inesgotável, renovável. Enquanto eu dizia para as crianças, o Espírito Santo dizia: Ele é o sol, eu sou o vento e Jesus é a água. Essa energia que vai se mover dentro de você não vai acabar. Mas se ela precisa se mover, parada não dá energia. Água parada não gera energia, vento parado não gera, não movimenta. O vento não movimenta a hélices. Se não tiver movimento, ele não faz. A água não movimenta as usinas hidrelétricas. Se não tiver movimento, ela não faz. O sol, se tiver nuvem, ele não radia para as placas e não gera energia. Se nós estivermos conectados diretamente ao movimento do Espírito em nós, de Jesus, de Deus, nada vai nos parar, porque esse movimento vai gerar e vai gerar e vai gerar uma fonte inesgotável, limpa, saudável, e é o que vai nos fazer mover, nos mover no reino do Espírito, que vai se manifestar na terra. Peça ao Senhor, peça ao Espírito Santo agora. Eu orei dessa forma. Eu comecei a orar depois desse dia. Falei: Espírito Santo, movimenta. Eu comecei a colocar a mão aqui no meu útero e dizer: Espírito Santo, se movimenta. Move suas águas, Jesus, porque é o movimento que vai fazer com que isso volte a funcionar. Porque isso está parado, isso está morrendo, mas é o seu movimento que vai fazer isso voltar. Coloque a mão agora aqui, ó, na sua área do seu interior, do seu ventre. Fale: Espírito Santo, se movimenta. Move suas águas, Espírito Santo. Move suas águas, Espírito Santo. Move o vento, Jesus. Move o vento, Jesus. O sol, os raios de sol iluminem a minha escuridão, Jesus. Move as águas, Jesus. Move o vento, Espírito Santo, nessa manhã. Que o que está parado volte a se movimentar. E não vai acabar, porque a sua fonte é inesgotável.
submergir a tua mão, me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és Senhor, Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas.
Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos seus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram. Aos seus pés, para sempre governará. Teu reino não passarás, ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar, ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável, tesouro desejável que eu procuro. Tu és um fogo apaixonado, eu sou do meu amado e tu és meu. Pra sempre governarás, teu reino não passarás, ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar, ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar, ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar, ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre um Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar, ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre um Deus que sabe me maravilhar. Só igreja. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar, ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar,
dia, Deus. Santo, santo, santo é o teu nome. Glória a ti, Pai. A cada dia, Senhor, a cada dia que eu vivo nesta terra, Pai, eu entendo, Senhor, que eu sei viver muito menos aqui, Senhor. Eu entendo que eu não sei mais viver, Senhor, aqui, porque eu não sei viver sem Ti, Jesus. Eu não sei mais viver sem a Tua presença, Jesus. Se o Senhor não estiver comigo, Senhor, certamente eu estarei perdido, Senhor. Por isso, cada dia mais, Senhor, cada dia que passa, eu sinto mais a Tua falta. Eu sinto mais, Senhor, o desejo de estar diante de Ti. Eu sei que os dias estão próximos do grande e maravilhoso encontro que teremos contigo, Senhor. Então nos ensine cada dia, Senhor. Nos ensine a cada dia, Senhor, a estar na Tua presença, a viver na Tua presença, Senhor. O céu, queridos, é vivência. O céu é o lugar aonde você vai viver. Não é o lugar aonde você vai se adaptar. Muitas pessoas estão achando que vão chegar no céu e vai se adaptar com o céu. O céu não é um lugar de adaptação. O céu é um lugar de vivência. E Jesus, quando veio na terra, pasmem, assustem-se, mas Ele nunca veio nos ensinar a viver na terra. Talvez essa seja a grande dificuldade de viver na terra, queridos, porque nós estamos esperando que Jesus nos ensine a viver aqui. Você talvez está esperando Jesus te ensinar a viver uma vida aqui na terra, mas Jesus nunca veio nos ensinar a viver na terra. Jesus veio nos ensinar a morar no céu, queridos. E se você não aprender a morar no céu, não tem como você se adaptar a este céu. Tem muitas pessoas que estão esperando o grande dia. O dia que o Senhor vir me buscar, eu vou para o céu e lá eu vou aprender a morar. Não, Jesus já veio de lá aqui para nos ensinar. Deus não vai perder tempo comigo, não vai perder tempo com você, te ensinando a ser um cidadão do céu. Cidadão do céu, você aprende aqui. Cidadão do céu, você vive aqui. Porque é isso que nós vamos falar nesta manhã, queridos. Esta semana foi uma semana muito intensa. Foi uma semana, como a Fernanda disse, intensa para ela, da forma que ela pôde observar aquilo que Deus está fazendo. Foi uma semana intensa para mim, porque esta semana o Senhor falou muito sobre portais. Abrir os portais para que Ele venha, para que o Rei da Glória venha. Salmo 24 fala sobre isso, queridos. E aí o Senhor falando comigo, e eu fui buscando, Deus, que portais são esses? Portais são aberturas, queridos. Se Deus não abrir o nosso caminho, se Deus não abrir os portais, nós não iremos entrar.
Você quer viver algo que você ainda não entrou. Às vezes nós queremos viver uma prosperidade que o portal da prosperidade ainda não foi aberto, a gente não entrou. Como é que você vive uma coisa que você não entrou dentro, que não faz parte da sua vida? Como é que é poder dizer Deus é amor, exigir de Deus, crer que Deus é amor, se nós não vivemos o amor, se nós ainda não entramos nesse amor? Por isso Deus precisa abrir esse portal do amor. Deus precisa abrir o portal do relacionamento. Deus precisa abrir o portal da santidade, da fidelidade, da família. Esses são os portais, queridos. E isso que o Senhor está fazendo nesses nossos dias. Pai, obrigado por esta manhã, Senhor, tão linda e tão maravilhosa. Obrigado, Senhor, por escolher este dia para nos abençoar nesta manhã, através deste louvor tão lindo e tão maravilhoso. Obrigado, Senhor, por escolher esse dia para nos trazer uma palavra, para, Senhor, estar conosco. Eu não vou dizer, Senhor, seja bem-vindo aqui, porque o Senhor já está aqui. E eu não posso dizer, seja bem-vindo alguém que já se faz presente. Por isso eu te digo, Senhor, se mova, toca, Senhor, de uma forma poderosa, de uma forma grandiosa, Deus. Vai se movendo aqui, vai se movendo aqui, vai se movendo entre nós, vai liberando graça, vai liberando amor, vai liberando poder, Senhor. Ah, Senhor, um poder transformador, um poder curador, meu Deus. Enche esse ambiente, transforma esse ambiente em um ambiente de glória, Senhor. Aonde Tu estás, Senhor. Aleluia. Senhor, vai derramando poder e graça, unção, Senhor, unção sobre nós. Transforma, Senhor, a nossa mente, transforma, Senhor, o nosso coração, o nosso entendimento. Sim, Senhor, que estejamos prontos, aptos, propícios para receber o melhor de Ti, Senhor, para extrair o melhor de Ti, Senhor. Nos coloca, Senhor, em uma situação receptível nesta manhã, aonde nós possamos estar totalmente abertos, livres, para receber o melhor do Senhor para a nossa vida, Senhor. Ah, meu Deus, oh, aleluia. Graças Te rendemos, Senhor, graças Te rendemos, Senhor. Bom dia a todos, graça e paz, amém? Pode se assentar, queridos. Certa vez o Senhor, Ele disse a mim que Ele não queria mais que eu falasse dEle. Às vezes quando você fala assim, parece uma palavra grotesca, né? Mas aí quando você começa a entender, e você começa a caminhar, e Deus vai te levando aonde Ele quer, você vai entendendo o que Ele queria dizer acerca daquilo. Inicialmente parece algo muito, né? Algo que a gente não entende, não sabe porquê. Durante muito tempo Deus falava, vai ali, faz isso, faz aquilo. E aí havia questionamentos, porque todas as vezes que Deus nos ordena fazer alguma coisa, ou ir até um caminho, a primeira coisa que a gente quer é saber qual vai ser o resultado. Você já quer o resultado antes de executar. Você quer garantias. Durante muitos anos da minha vida, eu queria garantias de Deus. Que se eu fizesse alguma coisa, iria dar certo. Que se eu fizesse alguma coisa, seria positivo. E aí você vai na Bíblia e você vê que isso é natural, é natureza humana, é natural do ser humano.
quando Jesus manda os 70, o que eles fazem? Eles acatam inicialmente ou eles vão fazer alguma coisa? Eles foram fazer, eles foram se preparar, eles foram buscar alforje, eles foram preparar comida, sandália, roupa. E o Senhor disse: não leve nada disso. Vá do jeito que vocês estão, lá eles vão te dar, lá eles vão fazer. Sabe, a gente quer se preparar, a gente quer saber o que Deus vai fazer antes dele fazer. A gente quer entender uma coisa antes de executar. Talvez esse seja o grande dificuldade que nós encontramos quando Deus está falando conosco. E o dia que o Senhor disse isso para mim foi uma grande dificuldade. Porque se tem uma coisa que eu mais amo é falar do Senhor Jesus. E Ele vem exatamente naquilo que você mais gosta, naquilo que você acha que você é bom, que você é perfeito, que você é maravilhoso. E Ele disse: eu não quero isso. Mas quando Ele disse: eu não quero isso, não é porque Ele não queria. Talvez eu não estivesse entendendo que Ele estava dizendo assim: eu quero que você aperfeiçoe isso. Eu quero que você melhore isso. Não é do seu jeito. Não é da maneira que você quer fazer. É da minha maneira, é do meu jeito. E aí o Senhor foi assim de uma forma muito poderosa, porque eu senti que era Deus que estava falando. E Ele disse, porque Ele não só fala, mas Ele te explica também o porquê. Ele disse: eu não quero mais que você fale do meu nome. Eu quero que as pessoas me vejam em você. Porque se elas não ver eu em você, o que você fala não produz resultado, não tem nada. Porque se você falar algo e viver a outra coisa diferente, não tem significado. Não tem sentido você falar algo e viver algo. Porque o que você está falando tem que ter respaldo com aquilo que você está vivendo, com aquilo que você é. Então, para mim, Deus dizendo assim, para mim é mais eficaz eu ver em você a minha presença do que você falar do meu nome. Era exatamente isso que o Senhor estava dizendo. E então eu me coloquei no Senhor, e eu disse: Senhor, então me ensina a fazer isso. E desde então, queridos, tudo que eu tenho falado a vocês, tudo que eu tenho mostrado, é exatamente aquilo que eu estou vivendo. É exatamente aquilo que eu estou vivendo com Deus. Eu busco do Senhor, o Senhor fala comigo e eu faço. E o Senhor vai me dando movimentações. O Senhor vai me movimentando dentro disso. E eu vou entendendo que é Ele que está falando, que é Ele que está fazendo. Antigamente o Senhor falava comigo, eu corria fazer aquilo que Deus falou, e aí eu ia fazendo de qualquer jeito. Hoje eu espero o Senhor para caminhar com Ele, para entender o que Ele está dizendo, porque nem sempre o que Ele está me dizendo, naquele momento, eu estou apto para entender. Por quê? Porque eu estou vivendo um momento, e nem sempre aquilo que eu estou vivendo agora, o que o Senhor está dizendo, está relacionado àquilo. E então nós estamos vivendo isso nesses dias, queridos. E houve uma palavra do Senhor para a minha vida, para o meu ministério. Durante a minha vida toda, queridos. Mesmo antes de eu me converter, mesmo antes de eu me tornar pastor, eu sempre tive algo em mim, dentro de mim. O meu pai e minha mãe tinham a crença dele, nos ensinou dentro das crenças deles, daquilo que eles acreditavam. Mas eu não nasci diferente. Mas eu já fui escolhido desde o ventre da minha mãe. Segundo relatos da minha mãe, logo que eu nasci eu tive uma doença que era para morrer, era para a morte. Então desde quando eu nasci, Satanás tem tentado me matar. Louvado seja Deus porque Ele não tem tido nenhum êxito nisso. Eu glorifico a Deus porque o Senhor tem frustrado todos os planos dEle contra a minha vida. E então eu sempre criei no Senhor, eu sempre criei em Deus. Era Deus. Por mais que eu ouvisse outras coisas, por mais que eu tinha outras crendices,
Eu nunca deixei de acreditar em Deus, e tudo que eu fiz por Deus, por amor a Deus. Sempre era Deus, era relacionado primeiro. O foco era Deus, sempre foi Deus. E assim também foi no meu ministério. Durante anos, tudo que eu fiz para querer viver Deus e mostrar Deus. Mas não me faltou erros. Me faltou recursos e entendimento. Até esse dia em que o Senhor nos deu uma visão. Ah, Deus te deu uma visão? Não. Eu vou dizer que Deus me deu um novo sentido de viver. Não que eu não estava vivendo, eu estava vivendo talvez, mas eu estava vivendo de uma forma errada. As minhas expectativas eram erradas. A minha visão era errada. A forma em que eu entendia era errada. Tudo aquilo que eu estava fazendo, eu fazia segundo aquilo que eu entendia. Então eu não buscava Deus pelo que Ele é, mas pela necessidade que eu tinha dEle. Pela necessidade que eu tinha de viver na terra. De querer agregar Deus à minha vida, àquilo que eu estava vivendo. Então eu trazia Deus ali, fazia aquela miscelânea toda, aquela salada, me alimentava e achava que Deus estava ali. Mas quando você terminava de almoçar ou de comer aquela comida que você não tinha sustentação. Porque talvez Deus era apenas um pozinho, uma essência que a gente coloca para dar um gosto diferente. Era isso que a gente fazia, que eu fazia, colocava Deus na minha vida, só para dar um gostinho diferente. Mas eu nunca vivi nada relacionado ao Senhor, até esse dia, em que o Senhor me deu a palavra, em Mateus 6,10. Essa palavra foi o divisor de águas na minha vida, no meu ministério, no meu relacionamento com Deus. E é coisa impressionante. Não espere que Deus vai te achar ou vai te pegar no melhor dia da sua vida. Às vezes você acha que aquele dia que a unção está descendo, que você está, e aquele fogo, e você está virando piroleta, plantando bananeira, fazendo de tudo, saltando. Você acha que Deus vai te pegar ou vai te falar? Não, querido. E cuidado quando isso estiver acontecendo com o que você fala. Porque muitas vezes quando você sente a presença de Deus, você mistura a graça, o poder e o amor de Deus com a sua emoção, com a sua fragilidade. E aí você promete coisas para Deus naquele momento que você não tem competência, autoridade, poder e nada para executar. Mas você achou que aquele era o momento certo para falar para Deus. E aí de repente, quando você sai daquele ambiente, você se encontra com leões famintos, querendo te devorar, te destruindo e te despedaçando. E você fala, mas por que tudo isso está acontecendo? Porque você abriu um portal naquele momento e entrou em um lugar que você ainda não estava pronto para entrar. Não entre num ambiente que não é propício para você naquela hora, naquele momento. Só entra no ambiente quando você estiver certeza que você está pronto para aquele lugar. Quantas vezes nós entramos em lugares que não era nosso? Quantas vezes nós queremos fazer alguma coisa para Deus que nós nem sabemos fazer para nós? Mas o Senhor vai te pegar e vai falar com você no seu pior dia. Esse é o melhor momento para Deus agir com você. Não é no seu melhor dia, é no seu pior dia que você vai ter a maior experiência da sua vida com Deus. Foi assim comigo. Foi quando nada mais tinha importância para mim. Quando a própria vida já não tinha nenhum significado para mim. Quando eu estava preferindo a morte do que a vida.
quando eu estava desejando morrer ao invés de viver, foi nesse momento que o Senhor veio e falou comigo exatamente isso. Mateus 6,10. Venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. Deixa aí aberto aí. Esta é a oração do Pai Nosso. Quando Jesus estava voltando, os discípulos perguntou: ensina-nos a orar. E esta foi a oração que o Senhor Jesus, a única oração que Ele deixou escrito. A minha pergunta nessa manhã para você e para mim: quantas vezes você já orou essa oração? Quantas vezes você já leu esta oração? Mas quantas vezes verdadeiramente você viveu isso? Quantas vezes você disse: venha o teu reino? Mas quantas vezes você viveu esse reino que você chamou? Quantas vezes você entendeu esse reino que você estava chamando? Aí você disse assim: seja feita a tua vontade. Quantas vezes Deus fez a vontade dele em você? Ou melhor, você entende sobre vontade? Ou você entende sobre desejo? Vontade é diferente de desejo, queridos. Muitas vezes você está desejando algo achando que é uma vontade. Desejo é satisfação e vontade é execução. Quantas vezes Deus executou aquilo que Ele queria em você? Dá para entender isso, queridos? Dá para entender que uma coisa que durante anos nós falamos, oramos, choramos, todas as vezes que findava-se os cultos, eu me lembro da minha época, vamos orar a oração que o Senhor nos ensinou, e nós orávamos isso. Todo culto acabava, a gente orava. Que oração é essa que não tem sentido e não tem significância nenhuma? Aí você entende porque Deus está dizendo: para de falar de mim e começa a me viver. Porque isso não é para falar, isso é para viver, queridos. Seja feita a tua vontade assim na terra, aqui na terra. A vontade de Deus, ela precisa ser estabelecida na terra, como ela já é estabelecida no céu, queridos. Aí o Senhor está simplesmente dizendo assim: viva nessa terra. Por que você vai viver nessa terra? Porque é importante, porque é necessário. Eu entendi que viver na terra não é porque eu gosto ou porque eu quero. Eu estou entendendo que viver na terra é necessário. Por que é necessário? Porque ainda tem algumas coisas que Deus quer fazer na minha vida e através da minha vida. Existem algumas coisas que o Senhor ainda quer me ensinar, quer me instruir. Porque eu não posso viver no céu da mesma maneira que eu vivo na terra. Como é que eu vou chegar lá no céu, vivendo a satisfação aqui da terra? Vivendo tudo que me traz alegria. E que de fato, que alegria que a terra te traz, querido.
terra nunca conseguiu produzir nada, se não fosse por Deus, queridos. Por isso que você está a todo momento querendo fazer alguma coisa diferente, porque você nunca está satisfeito com aquilo que você está fazendo ou vivendo na terra. Eu preciso fazer isso. Ai, agora eu acho que eu preciso ir viajar para tal lugar. Acho que agora eu preciso fazer tal coisa. Tem gente que acha que é necessário, eu preciso fazer academia, aí vai para a academia. Aí está lá na academia, daqui a pouco ela diz assim, eu acho que eu preciso fazer tal coisa. Espera aí, mas a academia não está satisfazendo? Você está entendendo que você sempre vai ter que estar fazendo alguma coisa para buscar uma satisfação? O céu não é assim. Porque tudo que a terra produz em mim e você é momentâneo, é só para um momento. Mas tudo que o céu produz em mim e você é eterno, porque o céu é eterno, a terra não. Você consegue entender a diferença céu e terra? Eu entendi quando o Senhor disse assim, quando eu perguntei ao Senhor nesse dia. Até aquele dia para mim isso era uma ignorância total. Era apenas uma palavra, era apenas uma leitura, era apenas falar algo. Vamos orar a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Mas naquele dia eu perguntei pela minha ignorância. O que o Senhor de fato quer dizer com isso? Você já perguntou algum dia para Deus, quando Ele falar alguma coisa para você, e você, espera aí, deixa eu perguntar para o meu pastor o que significa isso, deixa eu perguntar para o meu líder, deixa eu perguntar para o meu pai, deixa eu perguntar para minha mãe. Não, pergunta para quem falou para você. O que o Senhor quer dizer com isso? O que significa isso? Porque para mim, aqui agora não significa nada. Existem coisas que você está ouvindo de Deus, que nesse momento para você não significa nada. E talvez por não significar nada, é que você não está vivendo. Porque você só vai viver algo quando significar algo para você. E eu fiz a pergunta, e ele me disse, no meio daquela confusão toda, no meio daquela dor toda, no meio daquela vida que eu estava vivendo, ele disse, viva na terra. Ele não disse saia da terra. Tem muita gente querendo sair da terra para encontrar um lugar melhor. O Senhor Jesus, quando estava falando com o Pai, Ele deixou isso muito bem claro. Ele disse, eu não peço que os tire do mundo. Por que o Senhor não quer nos tirar do mundo? Porque nós temos papel fundamental no mundo, queridos. Porque é através da minha vida, através da sua vida, que Deus vai exercer o que Ele precisa exercer na terra. Não é Deus rasgando o céu e soltando uma voz lá do céu, que esse povo vai se converter. Esse povo vai se converter e vai se convencer e vai saber que existe um Deus. Não é pelo que você fala, não é pelo que o céu se manifesta, mas é por aquilo que você está vivendo. Porque as pessoas vão ver o que você está vivendo, e elas vão desejar o que você está vivendo. Por isso um dia eu disse aqui, se o que você está vivendo não está tocando as pessoas, não está levando as pessoas a Jesus, pare, preste atenção, porque alguma coisa está errada. Porque a minha vida, o que eu vivo hoje, precisa despertar nas pessoas o desejo de querer estar em Jesus. Porque eu estou. Como é que você quer levar uma pessoa a um lugar onde você não está? Dizendo, é lá, faz isso, vive isso. As coisas não estão dando certo na tua vida porque você não está vivendo, vive isso. Aí ele olha para você e diz assim, e você está vivendo?
durante anos, eu quis levar pessoas para um lugar onde eu mesmo não estava. Tem muitos líderes querendo levar pessoas ao Senhor, a um lugar onde eles não estão. Até o dia em que o Senhor disse: leva as pessoas ao ambiente que você está. Ninguém vai num lugar que você não tenha que estar antes. Se você não for em Deus, não adianta você querer levar as pessoas para Deus. Tem muita gente falando de Deus, mas ele mesmo não tem nada de Deus. A internet tem muita gente falando de Jesus, mas não tem nada de Jesus. Quando você olha para a vida dela, ela não te remete a lugar nenhum. Por isso as pessoas estão perdidas, porque elas não têm uma referência. Seja você a referência que as pessoas que estão vivendo com você, pelo menos as que estão vivendo com você, pelo menos a sua casa, pelo menos a sua família, vai saber, vai se identificar. Seja referência pelo menos para eles, para que eles não se percam. Para que eles não fiquem perdidos. Por isso tem muitos filhos perdidos, porque o pai e a mãe não é referência. Tem muitas famílias perdidas dentro do lar, porque não tem referência de família. Ouviu falar de Jesus, mas quando ele olha para o pai e para a mãe, ele não vê nada de Jesus na vida do pai e da mãe. Como é que ele vai chegar a Jesus se ele olha para a mãe e fala assim: a minha mãe que está falando de Jesus não tem Jesus. Quem é esse Jesus? Aonde eu vou encontrá-lo? Então pare de viver pelos outros e para os outros, e viva por você e para você. Não queira que as pessoas estejam em Jesus, queira você estar em Jesus, porque a hora que você estiver em Jesus, todos que estão à sua volta vão desejar a mesma coisa, porque eles vão ver que há algo diferente em você. Quando Jesus falou sobre isso comigo, ele disse assim: olha, viva na terra como se você estivesse morando no céu. E você fica mais perdido do que já estava. Primeiro, porque você não sabe nada sobre o céu. Primeiro, como é que você vai viver uma coisa que você nem sabe como é? Mas aí o Senhor vai te ensinando. Aí o Senhor vai levando você. Aí, depois disso, o Senhor me leva para Mateus 6,33. Você começa a conhecer o céu aqui, ó. O Senhor está dizendo: viva na terra como se você estivesse morando no céu. Como é que você mora no céu? Aqui. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Entenda que você vive por acréscimo. Eu vivo em Deus por acréscimo. Deus vai acrescentando. Quando você começa a entender que Deus vai acrescentar na sua vida, você perde o sentido de querer buscar, de querer desejar, de querer, porque eu tenho que conquistar. Você perde a referência de conquista. Porque quando você tem uma referência de conquista, eu preciso conquistar. Quando você entende que você quer conquistar alguma coisa, você priorizou aquilo. Aquilo passou a ser prioridade para você. Aqui você perde essa referência. Porque primeiramente, se eu não priorizar Deus, queridos, se Deus não for a prioridade da minha vida, Ele não vai estar na minha vida. Deus não está na sua vida, porque você é bonito, porque você é lindo, porque você é perfeito, porque você é forte, porque você sabe tudo.
Deus, Ele está na sua vida porque você priorizou Ele. Ele é prioridade. Quando Deus se torna prioridade, todas as coisas, entendeu? Eu estou dizendo todas as coisas, eu não estou dizendo algumas coisas. Eu estou dizendo tudo que se refere a você, tudo que se remete a você. Pastor, mas o que? Tudo é tudo. Você sabe o que é tudo? Até a sua própria vida. Significa que nada pertence a você. Que se você tem uma vida é porque Ele está acrescentando a você. Porque se você vai acordar amanhã é porque Ele vai acrescentar o seu dia de amanhã. Porque se você vai prosperar é porque Ele vai acrescentar prosperidade. Porque se você vai ter dinheiro é porque Ele vai acrescentar o dinheiro. E não é porque você está trabalhando, é porque Ele está acrescentando. Porque você priorizou Ele. Se Deus não for prioridade na sua vida, tudo se torna secundário. Você está recebendo pouco de Deus? O que Deus está fazendo para você é muito pouco? Se for, é porque você também está fazendo pouco. O mal nosso é achar que Deus é soberano, poderoso, que Deus é tudo, que Deus faz tudo. Aí Deus passa a ser o Deus faz tudo para você. Então você não prioriza Ele. Então você acha que você faz um tantinho assim, que Deus tem que fazer um tantão assim para você. Aí você vai para a Bíblia e ela diz assim: com a mesma medida que medir, vos medirão a vós outros. Deus trabalha por medidas. Se você está recebendo pouco de Deus, é porque você está fazendo pouco para Ele. Ele não vai te dar uma medida maior. É uma tremenda mentira de alguém que um dia desenvolveu isso dizendo: dá um passo para Deus e Deus vai dar 10 passos para você. Essa é a maior roubada que a igreja pode ter te ensinado. Dá um para Deus, Deus vai te devolver 100 vezes mais. Falta de entendimento, queridos. Falta de intimidade. Aí você fica fazendo troca com Deus. Vou dar 1, porque Deus vai me dar 100. Se eu der 1000, Deus vai me dar 10.000. 100.000. Aí a igreja sempre vai ficar fazendo troca com Deus, barganha com Deus. Deus não barganha, queridos. Deus não é negociador, Deus não negocia. Deus não é negociante. Pare de negociar com Deus. Pare de negociar bênção com Deus. Deus, se eu fizer um jejum, eu vou fazer um jejum de Daniel, porque aí o Senhor vai me dar tal coisa. Eu preciso alcançar, eu preciso conquistar o meu carro. Então Deus, como eu não tenho condição de ter um carro, eu vou fazer um jejum de Daniel, ficar 21 dias sem comer e tal. No terceiro dia você está morrendo. Mas Deus, eu estou fazendo jejum de 21 dias, por que eu sinto fome? Porque você não está fazendo jejum, você está fazendo um regime, você está fazendo um plano alimentar. Tem gente que não tem coragem de fazer um plano alimentar, então ele desenvolve um jejum. Deus não é negociador, queridos. Deus não negocia. Deus, você vive, é vivência. Eu comecei a entender, a viver isso. Senhor, eu quero viver o céu aqui. E quando você começa a viver o céu, queridos, a terra, toda a interferência da terra na sua vida, deixa de existir.
Eu não bebo ou não, eu deixei de beber, vamos dizer que eu deixei de beber porque um pastor falou que não pode beber, porque tá não sei o que, não. Eu não bebo porque lá no céu não tem bebida, lá não tem pinga, lá não tem cachaça. Por que eu vou beber aqui para poder querer viver lá depois? Se eu viver as coisas de lá, isso aqui não vai ter interferência, não vou ter vontade. Eu não fumo, não é porque crente não pode fumar. Eu não fumo porque no céu não tem, a vida do céu não tem cigarro. Cigarro é da terra, então por que eu vou viver a coisa? Quando eu começo a viver as coisas do céu, as coisas da terra se tornam insignificantes. Por que eu vou querer viver uma coisa aqui que eu não vou viver lá? Então eu vou viver uma coisa aqui que eu vou viver lá. Então quando eu começo a viver as coisas de lá, eu trago ela para cá. E aí tudo começa a acontecer. Aí a terra começa a já não ter mais. Você já fica perdido. A terra perde a sua referência. Você já não tem mais referência para a terra. Aí você começa a descobrir que você não tem problema. Você começa a descobrir que você não tem necessidade. Você começa a descobrir que você não tem mais dores, não tem mais doença. Porque lá no céu não tem essas coisas. Essas coisas são da terra, querido. Quando você começa a viver no céu, você não tem necessidade. A necessidade é da terra, então você começa a se desesperar. Porque você precisa resolver o problema aqui. Mas quando você vai andando e ouvindo a Deus, você vai vivendo as coisas de Deus, isso aqui vai ficando tudo sem sentido. E eu estou vendo isso, eu estou vivendo isso, a cada dia que passa, as coisas dessa terra têm menos sentido para mim, cada dia mais. E aí eu começo a ver algumas coisas acontecendo, porque Deus vai te mostrando o que Ele está fazendo, e você fica maravilhado. Olha, aí você começa a enxergar o que de fato Deus está fazendo. Porque tem muita gente que acha que Deus não está fazendo. Não é que Deus não está fazendo, é que você não está enxergando. Você já se deparou com aquela pessoa que diz assim, ó: ah, eu estava no mundo, aí depois eu me converti, depois que eu me converti as coisas ficaram difíceis. Está terrível, depois que eu fui para a igreja tudo mudou, as coisas ficaram piores. Querido, quando que entrar na presença de Deus a coisa vai ficar pior? Se for dessa forma, então nós estamos perdendo o nosso tempo. As coisas não ficaram piores. É que lá você era cego e não enxergava. Agora que Deus está abrindo os seus olhos e você está enxergando, então você agora já não tem. Não é que ficou ruim, é que Deus tirou de você os seus argumentos. Porque lá você tinha argumento, porque alguém te enganou, então você pode enganar. Porque alguém te mentiu, você pode mentir. Mas quando você vem para Deus, Deus fala que você não pode mentir. Agora alguém está mentindo, você tem que falar a verdade. E a verdade tem um preço muito alto, tem um custo muito alto para quem não vive a verdade. A verdade só é pesada para quem vive uma mentira. Para quem fala a verdade, é pesado. Quando que para Jesus a verdade foi pesada? Quando que para Jesus o céu foi pesado, queridos? Jesus viveu na terra como se Ele estivesse no céu. Jesus nunca esteve na terra. Não, Jesus veio na terra, não, Ele teve um corpo na terra, mas Ele nunca viveu na terra. Ele estava andando na terra, mas Ele estava vivendo no céu. Essa foi a vida que Jesus veio nos ensinar. Você pode caminhar na terra. Agora, para você viver aqui, você tem que alimentar o seu corpo. Para alimentar o seu corpo, você tem que trabalhar. Ah, então tá bom, eu vou viver no céu. Lá no céu ninguém vai trabalhar, então eu vou ficar dormindo o dia inteiro. Ué, tudo bem, pode fazer. Só que a hora que o seu corpo não aguentar, não reclama. Porque o seu corpo ainda precisa de ser alimentado para viver na terra. Você ainda precisa beber água. Você ainda precisa dormir. Você ainda precisa descansar.
E porque você está trabalhando, você tem o direito de desfrutar. E às vezes você está desfrutando de algo porque é por causa do seu trabalho, não é porque Deus está te abençoando, queridos. Entenda. Desfrutar de algo que Deus está te dando é diferente de você desfrutar daquilo que você fez e do que você conquistou. É você. Amém? Viver aqui, queridos, é necessário. Mas pode viver aqui como se você já estivesse no céu, ouvindo a voz do céu, executando as coisas do céu, não mais as coisas que você pode fazer. Eu posso fazer isso. O que você pode fazer, você faz, mas não faça esperando recompensa. Quantos anos mais você acha que nós temos aqui nessa terra? Pastor, acho que 100 anos, glória a Deus, vamos viver os 100 anos, mas eu não quero viver mais 100 anos na terra. Cada dia que passa fica pior viver aqui. Quanto mais rápido, mais breve for viver aqui, melhor. Mas se tiver que viver, vamos viver os 100 anos, não tem problema nenhum. Mas vão ser 100 anos você trabalhando, você fazendo, você tendo que trabalhar para poder, eu preciso ter alguma coisa para a velhice, eu preciso construir uma renda, eu preciso deixar herança para os meus filhos, eu preciso deixar alguma coisa, porque meu pai não me deixou, porque o meu pai não me deu, então eu tenho que dar. Querido, se o seu pai não te deu, por que é que você tem que dar? Se o seu pai não te fez, por que você tem que fazer? É erro, é um grande erro. Você sabe por quê? Você sabe por que você tem hoje, por que você trabalha hoje? Porque o seu pai nunca te deu. Porque se o seu pai tivesse te dado boa vida, hoje você não saberia nem trabalhar. Você está trabalhando porque você teve que trabalhar. Hoje eu trabalho e executo o que eu executo, porque o meu pai não me deu nada e eu precisei trabalhar. Eu estou vendo todos os dias pais deixando herança para os filhos, e sabe o que é que os filhos estão fazendo? Perdendo toda a herança, porque a hora que cai na mão deles, eles não sabem o que fazer. Como é que meu pai trabalhava? Não, vou lá na internet, vou lá no Google, porque tem alguém falando. E aí ele vai fazer o que o Google está falando. Não é o que o pai dele ensinou. Porque quando o pai dele estava querendo ensinar, ele não aprendeu nada. Ele não quis. Sabe por quê? Porque o pai dava. Então, no momento que ele poderia ter aprendido, ele estava dormindo. Estava brincando. Estava se divertindo. Aí o pai está velho, entrega a empresa para o filho acaba com a empresa, o pai fala, olha aqui que você fez. Aí acha que a culpa é do filho, não, a culpa é dele que não ensinou o filho. Porque ele achou que o filho deveria desfrutar. Queridos, eu não estou aqui abrindo nenhum ponto, nenhum precedente para dizer que os pais têm que fazer o que os outros pais faziam, não. Mas existem muitas coisas que hoje nós estamos colhendo dos nossos filhos, porque nós achamos que eles tinham que viver uma vida diferente do que nós vivemos. Então não adianta reclamar. Se essa geração é o que é, porque nós fizemos isso. Porque nós achamos que eles tinham direitos que nós não tivemos. Eles têm direito, como nós também tínhamos direito. Mas quando você tem o direito de fazer algo direito, o direito de fazer algo errado não é direito. O direito é de você fazer algo direito, algo certo. Então é isso, queridos, eu quero que vocês entendam que tudo que eu estou vivendo, eu não estou pedindo para vocês concordar com tudo que eu estou falando, ou concordar com aquilo que eu estou vivendo. Mesmo porque, talvez o ambiente que eu estou, ou o nível que eu estou, não é porque eu sou melhor e maior do que vocês, não é isso. É porque eu já paguei um preço, é porque eu já aprendi, porque o Senhor me ensinou, porque o Senhor está me ensinando. E é o que eu estou fazendo com vocês, ensinando. Se vocês acreditam em mim como um profeta, se vocês acreditam que o que eu estou dizendo é o que Deus está fazendo comigo, e é o que eu estou vivendo, porque eu estou vivendo, então faça. Mas ninguém é obrigado a fazer.
Ninguém é obrigado a viver. Você pode viver a vida que você quiser e eu não vou brigar com você. E eu também não vou chegar para você e dizer, você não está em Deus. Porque estar em Deus e não estar em Deus só diz respeito a você. Se você não aprender a estar em Deus, não é o que eu vou te falar que vai levar. Eu estou. Eu sei que eu estou. Eu sei o que eu estou vivendo. Eu sei o que eu estou passando. Eu sei o que eu estou em Deus. Eu sei o quanto eu levo a sério, o quanto eu tenho temor de Deus. Ontem eu ouvi uma pessoa, uma mulher de Deus, dizendo que não existe intimidade com Deus sem temor, queridos, e é verdade. Se você não temer ao Senhor, você nunca vai ser íntimo do Senhor. Temor não é ter medo, temor é ter respeito, temor é saber que Ele é maior do que você. Temor é você saber que alguém é mais forte do que você. É você saber que alguém é melhor do que você. Isso é temor. É diferente de medo. Temor te leva para a pessoa. Medo te afasta da pessoa. Se você tiver medo de Deus, você vai estar longe dele. Mas se você tiver temor dele, você vai se aproximar dele. Porque o temor te leva para uma pessoa que você entende que ela é melhor. Então você quer estar perto de alguém que vai te ensinar a ser melhor. Deus nunca trabalhou comigo para que eu tivesse medo dele. Deus sempre trabalhou comigo para que eu tivesse temor dele. E quanto mais temor eu tenho dele, mais eu quero a presença dele. Então isso me diz que no meu momento de intimidade, como esses dias atrás, eu estava num momento de intimidade minha com o Senhor. E eu dizia assim: Pai, por amor do teu próprio nome, Senhor, eu olho para a minha vida, eu olho para mim e eu vejo que eu te dei muitos, inúmeros motivos para não estar aqui, para não ter isso com o Senhor. Eu vivi muitas coisas e eu dei muitos motivos para Satanás e não para o Senhor, para o Satanás me destruir. Porém, ele não me destruiu. Não é porque eu sou bonito, mesmo sendo, obrigado. Mas porque o Senhor teve misericórdia de mim. Satanás não se aproveitou das legalidades que eu dei, porque Deus teve misericórdia de mim. Então eu disse: Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua graça, não me permita, não me dê nenhum motivo, não permita que nenhum motivo seja dado para que eu me torne um falso profeta, para que eu não ensine as pessoas a andar num caminho que não é o seu, para não te amar como eu te amo. Senhor, eu quero que as pessoas amem o Senhor como eu te amo, que as pessoas tenham paixão pelo Senhor como eu tenho, que as pessoas vivam com o Senhor aquilo que eu estou vivendo. Eu não estou querendo que vocês vivam algo que eu não vivi, não, eu quero que vocês vivam exatamente aquilo que eu estou vivendo no Senhor. Meu Deus, o Senhor, meu Deus, o Senhor é tudo para mim, o Senhor é a minha paixão, o Senhor é meu amor, o Senhor é tudo que eu preciso, o Senhor é tudo o que eu quero estar aonde o Senhor está, eu quero viver o que o Senhor está vivendo. Se vocês veem isso em mim, viva. Então quando às vezes eu trago algumas coisas que parecem loucura, fica tranquilo, que essa não é a minha loucura, que esta é a loucura do meu Deus, porque Ele é louco. Eu descobri que Deus é louco. No nosso linguajar hoje, Deus é pirado. Pastor, que horror o senhor falar que Deus é louco. Tá, tudo bem. Ele diz: vai para Jerusalém, permaneça em Jerusalém, até que dos altos sejais revestido. Vai lá que eu vou encontrar com vocês lá. Todo mundo reunido, com a porta fechada, com medo. Queridos,
Aqueles homens fecharam a porta, mas tinha uma fechadura, não tinha? Não tinha um trinco na porta? Custava fazer assim? Abre a porta para mim. Jesus entra em grande estilo, atravessa a parede e vai conversar com eles. O que era aquilo lá? Jesus é um fantasma. Ele entrou e falou o quê? Paz seja convosco. Uau! Ele está aqui, mas ele nem abriu a porta. Como que ele fez? Ele é Deus, queridos. Ele não precisa explicar o que ele vai fazer e da maneira que ele vai fazer. Ele só faz. O problema é que você quer explicações de Deus. O problema é que você quer garantias de Deus. Deus simplesmente faz. É só isso, queridos. Por isso hoje eu já não pergunto mais nada para Deus. Eu só faço o que Ele manda eu fazer. Às vezes é até uma loucura. Eu falo, meu Deus, que loucura é essa? Mas eu já entrei tanto nessa loucura de Deus, que eu não preciso mais ficar perguntando para Ele. Ai, mas será que é de Deus ou será que é de mim? Será que é eu ou será que é meu pensamento? Ai, será que é eu ou será que é alguma alucinação? Eu já fiz muito isso. Hoje eu não faço mais, sabe por quê? Porque se eu não souber em quem eu estou, Felipe, eu estou perdido. Se eu não entender que é Deus que está falando comigo, eu estou na roça. Então eu faço. E nem pergunto. Não fico arrumando argumentos para dizer justificativas. Ah, mas Deus, eu não tenho. Ah, Deus, mas eu não sou. Ai, Deus, mas eu não consigo. Ai, Deus, eu não sei o que eu vou fazer. Quando eu olho para mim, eu não consigo nada, não faço nada, não sei nada. Mas quando eu olho para Ele, eu sei tudo, eu faço tudo e eu estou com tudo. Então não olho mais para mim. Eu parei de olhar para mim, queridos. Porque quando eu olho para mim, eu vejo uma insignificância muito grande. Mas quando eu olho para Ele, eu vejo uma significância tão grande, que eu entendi que eu não vivo mais e não existo mais. E que cada dia que passa aqui nessa terra, eu me torno mais perdido e mais dependente dEle. Eu dependo de Deus para tudo. Eu parei de depender de mim. Quando eu dependia de mim, era tudo a minha força que fazia. Aí não dava certo, aí eu ia lá reclamar com Ele. O Senhor podia ter me livrado disso. Livrado do quê? Você que fez, se vira, você é responsável pelo que você faz. Tem muita gente que faz as coisas que é responsabilidade de Deus. Deus não é responsável por nada daquilo que você faz. Você fez a besteira, resolva a besteira. Mas Deus podia ter me impedido de ter batido o carro. Ué, você ouviu Ele que Ele disse para você não ir? Você foi onde você queria ir? Não era onde Deus queria que você fosse? Quando você fizer, resolva a parada, querido. É você que está fazendo. Ah, mas eu fiz porque Deus falou que era para fazer. Beleza, então espera. Um dos frutos do Espírito, um dos, tem muito lá, mas um dos, tenha o que você não gosta de ter. Fala para o irmão que está do seu lado aí. Tenha aquilo que mais você abomina. A paciência. Para quem não sabe o que é paciência, eu vou dizer para você o que é paciência. Salmo 40,
Esperei com paciência no Senhor, e o Senhor ouviu a minha. É a voz dos outros que ele está falando ou é a sua? A sua. Quando você esperar com paciência, Deus vai ouvir a sua voz. Fala para o teu irmão, Deus não está falando que você não está te ouvindo? Começa a olhar a sua paciência aí, como é que está. Testa ela e vê se ela está boa. Eu aprendi a duras penas. Eu aprendi isso a muitas lágrimas e a muito choro. Eu já falei para vocês qual foi a experiência cruciante que eu tive nesse sentido. Faz igual eu, queridos. Seja tão abusado quanto eu. Pergunta para Deus. Eu pergunto para Deus. Quando eu não sei, eu pergunto mesmo. Um dia eu peguei e falei assim para ele, lá no monte: Deus, me ensina. Como que eu vou ter paciência, Deus? Meu Deus, eu preciso ser um homem paciente. Eu não tenho paciência, o Senhor fala, eu já saio. Nem saiu, a pessoa nem terminou de falar, eu já estava lá onde ele estava pensando em falar. Olha só como que era. Quem me conhece aqui sabe disso. Ainda tem um pouco disso, eu sei que eu puxo bem o freio hoje. Uma pessoa estava falando, eu já estava lá. Quando ela terminar de falar, eu já estava trazendo um negócio para ela. Deus então nem se fala, eu já corria, dava tudo errado, e Deus falou assim: mas eu nem terminei de explicar para você o que era, meu filho. Aí um dia lá no monte, Tirso, eu caí nessa besteira de perguntar para ele, só eu e ele. Falei: pai, me ensina o que é depender do Senhor, o que é ter paciência. Ele falou: sim, eu te ensino. Está pronto para aprender? Estou, tá bom. Então vamos lá. Ele fez assim, eu já meio que entrei naquela unção, perdi o sentido. Perdi o meu sentido, mas entrei no sentido de Deus. Ele disse: está vendo aquela cadeira de roda ali? Sim, estou. Então, imagina ela ali, tá? Não, estou vendo, estou imaginando, estou vendo. Tá, senta nela. Sentei. Era tudo muito real, queridos. Eu estou falando isso, mas era muito real. Eu sentei, eu senti. Eu estava aqui vendo lá, mas eu senti o meu corpo lá. Aí ele falou: tá bom, agora do pescoço para baixo nada mexe, você está paralisado. Eu senti mesmo, paralisado. Eu me senti naquela cadeira, eu não conseguia me mexer. Aí ele falou assim: mas a sua cabeça está perfeita, você está pensando tudo, está funcionando normal, está na maior aceleração, você está com 1000 pensamentos aí dentro. E eu lá, e agora, que vai ser? Aí ele disse assim: sai daí e vai até ali. Mas na hora eu senti, sabe quando você quer se movimentar e você não se movimenta? Eu não conseguia ir, mas eu estava sentindo aquilo no meu corpo, real, queridos, isso era real. Era uma experiência das maiores, uma das maiores experiências que eu tive com Deus. E ele falou: vai até ali. E sabe quando você está fazendo força e você está indo? E eu cheguei assim e falei assim: mas eu não consigo. Eu não estou conseguindo ir até ali. O meu corpo não funciona. Sim, mas e a sua cabeça? Não, minha cabeça quer que eu vou ali, eu estou querendo ir ali. Sabe quando você está impaciente porque você quer ir naquele lugar? E eu queria ir. Aí ele disse assim: pede para mim te levar. Tá bom, me leva até ali, Senhor. Ele olhou para mim e disse assim: eu levo se eu quiser. Vai, eu levo se eu quiser, eu não quero te levar, vai lá. Não consigo. Mas como é que você está? Eu estou doido para ir ali, mas eu não consigo. Ali eu entendi o que era depender de Deus. Ali eu entendi o que era a vontade de Deus. Eu tinha vontade, mas eu não podia ir. Aí eu comecei a chorar.
E eu perguntei para ele, então o que eu faço, Senhor? Eu quero ir ali, eu preciso ir ali. A minha cabeça está aqui, está formigando, e a minha cabeça passando mil coisas. E eu ali sentindo tudo aquilo, toda aquela emoção, tudo aquilo. E eu falei, Deus, o que eu faço então? Ele disse calmamente, faz o que você sabe fazer. O que eu sei fazer? Chorar, filho. Essa é a única coisa que você sabe fazer. Chora. Só faltou ele falar anda. Chora e anda. Ele falou chora. Eu comecei a chorar. E aí eu senti a hora que ele pegou eu e me levou. Ele disse, você está vendo, filho? É a minha vontade, não é a sua. Porque a sua vontade não pode te levar aonde você quer. É eu te levo. Você conseguiu entender o que é ter paciência, filho? No momento da angústia, da dor. Você entendeu que é a minha vontade, filho, é a minha vontade que te leva, não é você. Aprenda a andar na minha vontade, não é na sua. Porque pela sua vontade, você nem nessa cadeira de roda você estava, você já estava lá onde você estava querendo ir. Queridos, aquela foi a maior experiência. Passado aqueles dias, todas as vezes que eu estava ansioso, que eu ia, já lembrei, Deus, deixa eu sentar na cadeira de roda. Eu ia lá no sofá, sentava e ficava esperando. Falei, não, agora eu vou esperar. A hora que o Senhor quiser me levar, eu levanto e vou. Ali eu aprendi a esperar no Senhor. Isso não foi porque Ele me deu essa visão. Isso foi um processo, queridos. Todas as vezes que eu estava ansioso, eu me lembrava da cadeira de roda. E eu dizia, Senhor, já sentei, tá bom, vou esperar. Aí hoje Deus fala comigo, eu falo, tá bom, já te ouvi. A hora que o Senhor quiser, eu estou pronto. Vamos esperar. Por isso algumas pessoas têm falado comigo e eu falo assim, a primeira coisa, calma. Tenha paciência. Mas Deus falou isso, falou. Tá bom, Ele falou. Vamos esperar? Porque nem sempre tudo que Ele falou é o que Ele realmente quer te dizer ou o que você entendeu. Talvez você nem entendeu o que Ele disse e você já está querendo fazer. Espera, Ele vai te dar direção. É assim, Deus fala comigo e eu vou esperando, e Ele vai dando direção, Ele vai falando. Eu falei sobre a oferta do cordeiro, queridos. Eu estava almoçando, a hora que eu estava pensando numa oferta, eu falei, Deus, eu preciso dar uma oferta para as pessoas que estarão aí. Aí eu olhei para mim, você olha para você olha para a situação sua, para a situação da igreja. E eu disse, Deus, prepara para mim, para que eu dê a oferta, ou prepara para a igreja, para que a igreja dê a oferta. Aí o Senhor disse assim, eu quero um cordeiro. Tá bom, eu sei o que é a oferta do cordeiro. Então tá bom, Deus, eu vou dar, eu já dei o que o Senhor me pediu, dá mais um, para mim não tem diferença mais. Eu já sei o que é, eu sei como funciona, eu não tenho problema com isso. Deus disse, não é você, é a igreja. Ensina a igreja. Você já sabe, mas eles não. Tá bom. Mas o que a gente vai fazer com a oferta do cordeiro? A oferta do cordeiro eu sei que é entregue a alguém. Mas eu não tinha. Esperei. E Deus foi dando direção. O Senhor já falou comigo, já está tudo certinho para quem vai ser. Tá bom, já sei quem vai ser. Agora o Senhor começou essa semana a dar diretriz. Aí sabe o que Deus falou comigo? Eu estou compartilhando com vocês. Falou, a oferta, filho, é para abrir portais, abrem portas. Você vai destravar uma pessoa e você vai destravar a igreja. Você vai abrir porta para alguém e vai abrir portais para a igreja. Aí vou dizer uma coisa para vocês. É novidade. Só vocês estão sabendo e o pessoal que está assistindo agora. A oferta do cordeiro não vai parar. Vai continuar. Todas as vezes que você sentir no coração, eu preciso dar um bife do cordeiro para alguém, você pode depositar lá.
Porque o próximo cordeiro, quando tiver pronto o cordeiro, que tiver o valor do cordeiro, Deus vai dar uma outra pessoa para que a gente destrave aquela pessoa. Pastor, mas essa pessoa não merece. Mas quem disse para você que você faz as coisas que Deus quer por merecimento? Nem eu e nem você merecia a salvação, filho. Deus não nos deu a salvação por merecimento, porque se eu olhar para mim, eu sou o cara que menos mereço ser salvo, ou os que menos merece que Jesus tivesse morrido por mim. Ele morreu por mim, não foi porque eu merecia, foi porque Ele me amava. Então não faça as coisas para as pessoas porque elas merecem, faça porque você ama elas, porque Deus ama elas. Se elas vão devolver ou não, se elas vão fazer ou não vão fazer, não tem nada com isso. Jesus morreu por um monte de gente, tem um monte de gente que não está nem aí com a morte dele. Jesus morreu por todos. Jesus não morreu por alguns, queridos. Jesus não foi para a cruz por algumas pessoas. Ele foi para todas, independentemente de quem elas seriam, aonde elas estariam e qual seria a escolha delas. Quantas pessoas que Jesus não morreu e hoje está na prostituição? Quantas pessoas Jesus não morreu e hoje estão nas drogas? Hoje estão blasfemando, falando mal de Jesus, se levantando contra Jesus, e Jesus morreu por eles também. Então nada do que Deus faz é por merecimento. Então não faça nada porque as pessoas merecem. Faça porque Deus ama elas. Não faça esperando o resultado das pessoas. Faça esperando o resultado de Deus. O que Deus vai fazer e o que Deus vai achar. Você não precisa fazer nada para mim, o que eu vou achar de você. Primeiro, queridos, porque eu quero dizer uma coisa. Não sou eu que vou te salvar. Então o que eu acho, o que eu não acho, o que eu penso, não vai interferir em nada na sua salvação. A minha opinião em relação a você não interfere na sua salvação, mas a de Jesus sim. Então não precisa você ficar preocupado em eu não ficar sabendo. Não precisa você ficar preocupado em eu não ver ou eu saber. Porque se eu saber ou se eu ver não vai mudar nada. Mas aquilo que Ele vai ver e aquilo que Ele sabe ao meu respeito e ao seu respeito, isso vai interferir na salvação. Amém, queridos? Coloque-se de pé. E isso porque eu nem ia pregar hoje. Imagina se fosse. Amém? Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, queridos, segura nas tuas mãos. Você que também vai fazer a sua oferta do cordeiro, faça. Já tem algumas pessoas, que já fizeram. O cordeiro já está praticamente formado. O cordeiro praticamente já está com o corpo inteiro, só está faltando a cabeça. E eu quero dizer que algo sobrenatural vai acontecer, queridos. E essa oferta vai destravar você. Essa oferta vai destravar a sua vida. Vai ativar algumas coisas na sua vida. Assim como ativou na minha. Assim como hoje eu tenho o que Deus tem me dado, o Senhor tem feito. Há um tempo atrás eu tinha motivos para bater no painel do meu carro e dizer a Deus que eu era dizimista. Hoje eu tenho motivos para dizer a Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por mim. Obrigado por tudo que o Senhor tem dado. Às vezes eu nem espero, o Senhor já deu. Pai querido e santo, em nome de Jesus, nós abençoamos os dízimos, as ofertas dos teus filhos. Pai, destrava, Senhor, tudo aquilo que está travado na vida, na alma deles, no coração deles. Deus, ser dizimista e ofertante é algo que vai gerar para eles mesmos. São sementes
que vão destravar e que vão fazer nascer frutos de prosperidade na vida deles, Pai. Não é nada daquilo que o Senhor precisa, meu Deus. O Senhor tem liberado recursos e eu te peço que o Senhor continue liberando os recursos necessários para a nossa vida, para a nossa casa, para o nosso ministério. Em nome de Jesus. Abençoa também aqueles que ofertaram e estão ofertando a oferta do Cordeiro. Na semana que vem, Senhor, nós estaremos entregando este Cordeiro em sacrifício ao Senhor. E que, ó Deus, o Senhor possa fazer algo sobrenatural. Eu sei que o Senhor já está fazendo. Eu já estou vendo as movimentações do céu, Senhor. Senhor, obrigado por me permitir viver as coisas do céu aqui nessa terra, Senhor. Obrigado, Deus, por andar como se eu estivesse andando no céu, caminhando na Tua presença todos os dias. Por isso que todas as vezes que eu penso numa dificuldade, ou acho que eu tenho uma dificuldade, imediatamente o Senhor me mostra que eu não tenho. E aí o Senhor produz em mim a paz que o mundo não tem e não pode dar. Por isso eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém. Você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, traga aqui. Nós já vamos orar e vamos encerrar, amém? Eu sei que já passou do horário, mas talvez a gente está pensando que nem a semana passada, né? Pastor Kaique foi, e aí depois eu vi que terminou tarde, os irmãos não foram embora, continuaram aqui, então eu estou achando que dá para ir um pouquinho mais tarde. Estou brincando, amém? Glória a Deus, mas fecha os teus olhos, eu quero orar por vocês. Como eu disse essa semana, o Senhor falou muito sobre portais, e eu quero e eu espero que o Senhor abra esses portais para a nossa vida, queridos. Entra nesses portais. Viva isso em nome de Jesus. Por isso coloque a mão no teu coração nesse momento. Receba do Senhor, em nome de Jesus. Vamos fazer diferente, vem aqui para frente. Venham todos aqui. Te dizemos que és bem-vindo, Feche os teus olhos, sinta. Comece preparando o seu coração. Sinta esses portais se abrindo. Abre o seu coração, dizendo: Pai, abre os portais da prosperidade agora, presença, eu tô pronto para que nós possamos entrar. porque eu desejo mais. Abra, Senhor, os portais da intimidade, para que nós possamos entrar nesse portal. Abre, Senhor, os portais do relacionamento, para que nós possamos nos relacionar com o Senhor. Abre, Senhor, os portais do amor, para que nós possamos viver o Teu amor, entender o Teu amor e estar nele, Senhor. Abre os portais da família, Senhor, para que as famílias sejam alcançadas, sejam abençoadas, Senhor. Abre, Senhor, os portais, meu Deus. Abre os portais, meu Deus. Abre os portais, meu Senhor. Abre os portais, Senhor. Deixa a glória do Senhor entrar agora. Deixa a glória do Senhor entrar. Deixa a glória do Senhor entrar agora, queridos. Deixa a glória do Senhor entrar. Deixa a glória do Senhor entrar. Abra. Abra. Abram-se esses portais, meu Deus. Abra. Erga sua voz, igreja. Abram-se portais. Abre os portais da paixão, Senhor. Abra os portais da fidelidade, Senhor. Abre, Senhor, os portais da verdade. Abre os portais da desconstrução, Senhor. O Senhor está abrindo portais, está ativando coisas que já foram desativadas na sua vida, querido. O ministério que estava parado não vai ficar mais. O ministério que estava morto, o Senhor está ressuscitando agora. O amor que estava frio, o Senhor está aquecendo agora.
Sim, Deus, nós estamos entrando em um novo ciclo. Nós estamos entrando em uma nova etapa. Nós estamos entrando em um novo nível, querido. Se as suas lutas estão aumentando, fique tranquilo. Isso faz parte do nível seguinte, aonde as lutas serão intensas, mas a glória será maior, mas o poder será maior, queridos. Por isso, viva o céu, viva no céu, queridos. Esquece tudo que a terra pode te dar, esquece tudo que a terra pode te gerar, e comece a viver as coisas que o céu tem para você, querido. O céu tem paz, o céu tem alegria, o céu tem esperança, o céu tem, queridos, justiça. Viva como eu estou vivendo, Pai. Eu te peço, entrega para eles aquilo que o Senhor tem entregado para mim. Entrega para eles, ó Pai, aquilo que o Senhor tem me entregado todos os dias. Esse amor, Pai, essa paixão, esse desespero pela Tua presença. Senhor, que eles ouçam a Tua voz como eu ouço, que eles vivam como eu estou vivendo na Tua presença. Pai, não sou eu, é eles. Queridos, eu só posso viver para mim, eu não posso viver para você. Você precisa viver para você. Você precisa aprender a viver com Deus. Eu só posso te apontar o caminho, mas eu não posso te obrigar a andar no caminho. Por isso, não espere que eu te proíba alguma coisa. Por isso, não precisa se preocupar que eu vou te proibir alguma coisa. Porque a vida é sua. Quem dá direção para ela é você, não sou eu. Eu apenas aponto um caminho para você. O caminho é esse. Durante esses 5 anos nós vivemos o primeiro ano da conquista profética, nós já conquistamos. O segundo ano nós vivemos o ano de um fogo profético, e um fogo já desceu sobre nós. O outro ano nós só demos continuidade ao fogo, incendiando. No ano passado nós vivemos um jardim de intimidade. E hoje, estando dentro desse jardim, nós vivemos na presença do Pai. Viver o céu é viver a presença do Pai, queridos. Em primeiro lugar, buscai o reino de Deus e a sua justiça. Priorize Deus, porque se você não priorizar Deus, Deus nunca vai estar na sua vida, queridos. Se você priorizar a sua vontade, é a sua vontade que vai prevalecer. Se você priorizar o seu desejo, é ele que vai prevalecer. Aquilo que você prioriza é o que prevalece. Por isso, se você priorizar Deus, Deus vai ser primeiro na tua vida. Mas o que acontece com a minha família? As demais coisas o Senhor acrescenta. A sua família não é problema seu, é problema de Deus. Quando a sua família for seu problema, ela sempre vai ser um problema para você. Ei, preste atenção no que o Senhor está dizendo. Se a sua família for um problema para você, ela sempre será um grande problema para você. A sua família não é problema seu. A sua família é problema de Deus. Então deixa Deus resolver o problema. Se você tiver que falar alguma coisa, fale com Deus. Hoje são poucas as coisas que eu falo com os meus filhos e com a minha esposa. Poucas coisas, só falo aquilo que Deus manda falar. O restante eu não falo, eu mando ele falar. Pode falar com eles. Pega lá.
Eu bati muito tempo, não aprenderam nada, então bate o Senhor que de repente eles aprendem alguma coisa. Te exaltamos. Os meus filhos estão aqui, eles sabem disso. Eles apanharam quando era pequeno. Aprenderam muito pouco com o que eles apanharam. Aí eu deixei Deus bater, aí eles estão aprendendo muita coisa. Deixa Deus bater, filho. Deixa Deus bater no seu marido. Para de querer brigar com ele. Deixa que Deus pega ele. Pare de brigar com a sua mulher, de bater ou de querer fazer alguma coisa. Deixa que Deus pega. O beliscão de Deus é mais dolorido do que o seu. Porque eu desejo mais. Amém? Porque eu desejo mais. Pai querido e santo, eu abençoo a vida deles hoje. Esses portais estão abertos agora, Deus. Querido, a única coisa que eu posso te dizer é que você priorize Deus. Priorizar Deus ou não priorizar é por sua conta, não é pela minha conta. Eu não posso te obrigar a priorizar Deus. É você que tem que sentir isso. Eu disse hoje, eu amo a minha esposa, eu amo os meus filhos, eu amo os meus netos, eu amo o meu genro, a minha nora, eu amo os meus irmãos, eu amo vocês, mas vocês não são prioridade minha. A minha prioridade é Deus. O amor que eu tenho por vocês não priorizam vocês. O amor que eu tenho pela minha esposa não prioriza ela. Eu não posso amar a minha esposa mais do que eu amo a Deus. Eu não posso amar a minha netinha mais do que eu amo a Deus. Eu não posso amar os meus netos mais do que eu amo a Deus. Eu vou sentir a dor da perda deles. Isso eu vou sentir, como eu senti a dor da perda do meu filho. Mas o meu filho não era a minha prioridade. A dor está aqui, o sentimento está aqui. Isso é meu, isso eu ando, eu carrego. Mas isso não é prioridade para mim, queridos. O meu trabalho não é a minha prioridade. A minha comida não é a minha prioridade. O meu dinheiro, a minha prosperidade. O meu ministério não é a minha prioridade. Já foi um dia, mas não é. Eu entendi que a minha prioridade é Deus. Se Deus não for minha prioridade, qualquer outra coisa vai ser. E as outras coisas não vai te salvar. Somente Deus pode te salvar. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Tenham um excelente domingo, vão em paz, em nome de Jesus. Amém. Abram-se a porta.